A China já teria naves não humanas em seu poder? Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal e deixe os seus comentários depois de assistir esse vídeo. Queria também aproveitar agora esse momento para falar sobre um assunto. A China, será alguma tecnologia baseada em engenharia reversa? Já teria capturado alguma nave não humana? Hoje eu vou trazer para vocês aí alguns depoimentos, de pessoas aí importantes da China, dos Estados Unidos, que dá uma margem para a gente pensar nessa questão. Nos Estados Unidos a gente já sabe aí que eles têm naves não humanas, pedaços de nave inteira, tem corpos também não humanos. Isso pelo menos os denunciantes têm falado aí ao longo do tempo, Desde 2023 aí está tendo bastante denúncia e estão falando bastante desta temática aí. E a China, será que ela tem? Será que não tem? Então eu queria começar primeiramente aí com um depoimento do Sun Shili. Quem que é Sun Shili? É um funcionário, um professor, funcionário do governo chinês, e ele trabalhou na década de 70 com o Mao Tse-tung, que era o dirigente ali, o líder da China, A gente sabe aí que a China é bem fechada nessas questões de OVNI aí, mas por ele ser um alto funcionário, teve acesso, e ficou sabendo de algumas coisas relacionadas ao fenômeno OVNI. E aí, em 2011, no dia 26 de janeiro, ele deu um depoimento para o jornal The Canadian, um jornal canadense, e ele chegou a falar que o governo chinês e os chineses, eles se atentam bastante para esse tipo de assunto ufológico, ou seja, eles estão ali antenados, querem saber o que está acontecendo. E o governo chinês, segundo ele, permitiu que ele fizesse algumas pesquisas, investigações, gerasse ali alguns relatórios e também fizesse discussões públicas sobre esse tema, tanto no país como no exterior também, que ele esteve participando de congressos, palestras, levando aí a ufologia do seu país, da China. Ele disse também que a Força Aérea e os departamentos aéreos ali civis se interessavam muito pelo assunto, porque vez ou outra o fenômeno OVNI se manifestava nos céus da China, de norte a sul da China existem muitos casos. Para você ter uma ideia, existe uma estatística que fala que 50% da população chinesa acredita em OVNIs ou acompanha esse tipo de assunto. É um percentual bem grande, você não acha? Durante a entrevista, o Sun Shili também chegou a comentar que em 1972 ele foi protagonista de um avistamento, que a princípio ele pensou que fosse alguma coisa natural, ali tentou até explicar, mas depois ele chegou à conclusão de que se tratava de um OVNI. E ele observou junto de outras pessoas um fenômeno, um objeto luminoso, que ele subia, descia, e depois de algum tempo ele acabou desaparecendo. Além do avistamento que ele próprio teve, um avistamento de OVNI, ele fez algumas revelações bombásticas. A primeira delas, ele disse que os aliens viviam entre nós, e que o governo sabia disso. Quer dizer, é uma afirmação aí bem forte, Ele não apresentou, infelizmente, nenhuma prova contundente a respeito disso, mas era a percepção que ele tinha com base em alguma informação que ele teve acesso naquela época, na década de 70, quando ele trabalhou para o governo. Outra coisa, ele disse que descobriu informações sigilosas e privilegiadas que os aliens teriam assim feito uma espécie de acordo, ou serviam o Mao Tse-tung, que era
o presidente ali da China, né? O líder maior chinês. E isso também é uma informação aí bombástica, né? Quando ele falou isso, vários programas aí de televisão, jornais, resolveram replicar essa informação, porque era algo assim, pô, será que os chineses estão tendo já um contato com os tripulantes desses OVNIs? Será que já está acontecendo alguma coisa? Será que teria algum tipo de tecnologia? E nós sabemos aí que a China ela é bem fechada, né, a respeito desse assunto. Assim como a Rússia também, ela divulga pouca coisa. Estados Unidos também tem o seu acobertamento, o seu ocultamento dessas informações. Mas eu queria comentar um outro depoimento que foi interessante de um outro chinês que é astrônomo. Ele é o Wang Shishao e em 2010 ele deu um depoimento. Esse astrônomo é do Observatório da Montanha Púrpura, que fica em Nanquim, lá na China. Ele também faz parte da Academia Chinesa de Ciências, né? Então é uma pessoa importante, um astrônomo importante. Ele já faleceu em 2016, infelizmente o Wang Shishao ele faleceu, e ele dizia, né, em 2010, que a China está na vanguarda desses assuntos relacionados a OVNIs. Além disso, ele disse que a China estava analisando dados. Ela já tinha passado daquele aspecto de coletar algum casinho, alguma coisa, agora ela estava com um banco de dados bem grande, estava analisando, fazendo comparações, algumas comparações estatísticas também desses casos e descobrindo algumas coisas. Isso segundo o astrônomo, né? Outra coisa, ele disse que fazia intercâmbios com alguns estrangeiros, né? Com alguns países. Então eles enviavam algumas informações a respeito de OVNIs e recebia em contrapartida também informações daqueles países parceiros aí. Além disso, ele disse também que a própria academia tinha interesse, né, nesses assuntos e que os cientistas chineses se debruçam em cima desse fenômeno há várias décadas. Agora, um outro depoimento, né, que veio aí recentemente do Chen Li, que é um investigador da Força Aérea ali, da Academia de Alerta da Força Aérea Chinesa. O Chen Li, ele deu um depoimento ao jornal Suchina Morning Post, né? E ele falou que os militares chineses podem estar usando IA, ou seja, inteligência artificial, para analisar esses dados aí ufológicos que ele já tem catalogado há décadas, né? Então, essa informação também vem ao encontro do que o astrônomo, né, tinha já falado para nós aí, que eles estavam fazendo essas análises de dados. Então, é bem provável aí que a China ela esteja bem na vanguarda mesmo, esteja aí bem avançada, mas por ser um país assim bem fechado, a gente não fica sabendo do que está ocorrendo lá. A gente sabe que no passado foram escritos livros, né, a respeito a China e os extraterrestres, né? Tem muitos casos que ocorreram na antiguidade chinesa também, só que na atualidade muita pouca assim, literatura acaba chegando nos nossos países aí abertos, né? No Brasil, nos Estados Unidos, então, porque acaba ficando fechado lá na China. Como havia rumores a respeito desse assunto, né? Surgiu nos Estados Unidos também algumas informações, principalmente no meio político, né? No Congresso Nacional Norte-Americano, de que os russos e os chineses possuíam aí talvez uma tecnologia avançada, né, uma tecnologia secreta com base no resgate de OVNIs. Já é falado até em documentos aí vazados ou desclassificados norte-americanos que possivelmente já caíram
naves também, tanto na Rússia como na China, e foram coletados. E certamente os cientistas ali analisaram. Mas a informação no meio político veio do Chuck Schumer, né, que é um senador norte-americano bem conhecido aí. Ele está envolvido nessa questão da desclassificação de OVNIs, e ele fez recentemente, né, em julho de 2023, uma legislação para esse assunto aí dos OVNIs, juntamente com outros parlamentares. E ele acabou falando, né, demonstrando uma preocupação com essa tecnologia que possivelmente os chineses tivessem, né? Ele chama isso, abre aspas, de surpresa tecnológica, né? Ou seja, os americanos, o próprio senador ali, alguns parlamentares, acreditam que esses países já estão com essa tecnologia em mãos e a qualquer momento o governo, os militares norte-americanos poderiam ser surpreendidos com a China. Isso faz bastante sentido se a gente vê aí os depoimentos também desses chineses que eu falei ao longo desse programa, e com certeza eles têm alguma coisa. Eu vivo falando também que será que vai ser os Estados Unidos que vai dar a notícia da revelação ao mundo de que vida extraterrestre existe? Ou será que vai ser a China? Ou será que vai ser a Rússia? Né? A gente tem que ficar antenado aí, porque provavelmente de algum desses 3 países a notícia virá. E particularmente aí eu falo para você, eu acredito que a China já deve ter alguma coisa lá, tá? Com base nesses depoimentos e nas suspeitas norte-americanas. E você aí, o que você acha? Deixa os seus comentários, clica no joinha se gostou desse vídeo, e até o próximo vídeo, podcast, live com Edson Boaventura.